João 4:7. Diz assim a palavra do Senhor: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Irmãos, o Senhor sempre combatia preconceitos e sempre combatia religiosidades, costumes absurdos não previstos na palavra do Senhor, doutrina de homens e não de Deus. Por isso ele tocava leprosos, assentava-se com publicanos e pecadores, falava com fariseus, tudo com o objetivo de evangelizar, levar o evangelho a essas pessoas. E aqui ele fez questão de passar por Samaria, um território que os judeus evitavam, porque o texto mostra que eles tinham uma rivalidade, eles não se comunicavam. Ele fez questão de passar por Samaria e usou uma necessidade de todos, que é a água, para evangelizar uma samaritana. Ele começou pedindo água, depois a mulher falou, ele falou e ele foi evangelizando. O evangelismo é assim: numa conversa você vai falando da vontade de Deus, da direção de Deus, dos propósitos de Deus, e vai levando o conhecimento do evangelho às pessoas, levando o conhecimento de Deus às pessoas. Porque o melhor conhecimento sobre a face da terra é o conhecimento de Deus. Quanto mais conhecermos a Deus, mais creremos e obedeceremos e viveremos melhor. Então, aqui o Senhor usou uma necessidade. Ela pediu a ela e lhe prometeu dar-lhe a água que saciaria a sua sede para sempre. Então, aqui a conversa ela está em torno de um elemento: a água. A água para o corpo e a água para o espírito. Aquilo que sacia a sede do corpo, a necessidade do corpo, e a água viva do Senhor, que sacia a necessidade do espírito espiritual. A água que a mulher ia servir ao Senhor, sempre há necessidade de ser reposta. Em períodos temos que tomar água. E a água do Senhor, ela faz gerar em nós uma fonte de água viva espiritual. Ou seja, é uma água que sacia a sede eterna. E nós temos que entender que nós precisamos, necessitamos, dependemos de ambas: a água material e a água espiritual. Nós precisamos da água para o corpo e nós precisamos da água viva espiritual, que é a água de Deus, as revelações de Deus, para o nosso espírito. E essa água espiritual não se encontra em qualquer fonte natural, mas uma fonte espiritual. É o Espírito Santo de Deus nos trazendo a revelação da sua palavra, é que supre a nossa sede espiritual. Sem ambas águas, nós ficamos sedentos, nós ficamos
doentes, nós ficamos mal e perecemos. Ninguém sobrevive sem água natural, nenhum corpo e nenhum espírito pode ter a vida eterna sem a água viva espiritual. Primeira carta do apóstolo João 5:6. Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo, que é a verdade, testifica que o Senhor Jesus, ele veio em forma humana, ou seja, água e sangue, né? O sangue também é composto de mais de 80% de água. Veja como a água natural, ela é fundamental. O Senhor começou o seu ministério nascendo da água, com batismo nas águas, feito pelo João Batista, e encerrou derramando o seu sangue. Ele veio, né? E ele principiou o seu ministério nas águas, no batismo das águas, e encerrou derramando o seu sangue na cruz. João capítulo 3, versículo 6, diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É importante, fundamental, nascer da água. Nascer da água é nascer de novo, é nascer do Espírito, é iniciar a vida espiritual. A vida espiritual inicia-se nas águas do batismo. Nos transformamos em novas criaturas, somos transformados e convertidos através da palavra do Senhor, mas o princípio se dá nas águas. Aquele que não se batiza nas águas, ele ainda não nasceu espiritualmente. O seu espírito ainda está morto e, se não nascer das águas, permanecerá assim. Mas aquele que nasce das águas, ele tem o início de uma vida espiritual, uma vida eterna. Deus determinou o batismo no melhor bem material sobre a face da terra. O batismo poderia ser no óleo, né, no azeite, ou de uma outra maneira, mas Deus estipulou que o batismo, o novo nascimento, deveria ser feito na água. A água é símbolo de vida física, material e vida eterna. Concluímos que sem água não há vida material e nem vida espiritual. Por quê? Porque a pessoa que não nasce das águas, ela não tem vida espiritual. O espírito está lá, vamos dizer assim, morto, paralisado. O espírito nasce a partir do momento que a pessoa desce as águas do batismo, cumprindo, tomando uma atitude, demonstrando que crê na palavra do novo nascimento e na transformação do poder de Deus. E ela encerra um capítulo da sua vida e inicia-se outro, né? Ela se despoja da velha criatura e inicia uma nova vida, uma nova criatura. Ela que era dirigida pela sua vontade, não pode mais ser dirigida pela sua vontade. Aquele que está em Cristo, aquele que desceu as águas, ele não pode se guiar pela sua vontade. Ele tem que se guiar pela vontade de Deus, descrita na palavra de Deus. É Cristo quem vive em nós, e não mais nós. Porque se a pessoa não abdicar da sua vontade e passar a cumprir a vontade de Deus descrita na palavra, ela não nasceu de novo. Ela tomou um banho, né? Ela não iniciou uma vida espiritual. É um compromisso selado através do batismo nas águas. E aqui no versículo 7 e 8 diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra. Quem é a palavra, pessoal? O Senhor Jesus. No princípio era o verbo. E o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, que é 80% água. E esses 3 concordam
Não. Entendam, no céu testificam o Pai, o Senhor Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um só. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. São tão unidos que os três são um. Na terra testificam o Espírito Santo que está aqui, que habita em nós, a água e o sangue do Senhor. E também todos estão em harmonia, estão em concordância. Segunda carta de Pedro 3:5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. O texto continua: pelas quais coisas pereceu o mundo então, coberto com as águas do dilúvio. A água é primordial. A terra se sustenta sobre as águas. Eu creio até que o nome desse planeta está errado, né? Porque tem muito mais água do que terra. Por quê? Porque a água é vida. Quando esses pesquisadores que mandam aí missões para outros planetas, satélites aí como a Lua, o que eles mais procuram é água. Porque se encontrarem água, existirá vida. Porque sem água não tem vida. Não tem vida física e não tem vida espiritual. Como fazer batismo nas águas se não tem água? Então não tem novo nascimento. Então nós vivemos num mundo que está sobre as águas. A água é o principal componente da Terra, do nosso planeta. Sem água não há vida. Nós somos 70% água. Fala para o seu irmão do lado: você é água, irmão. É água. Espero que não seja água choca. A água é bênção de Deus, irmãos. É o bem mais precioso sobre a face. Tira a água desse planeta, acaba tudo. Acaba tudo. É o bem mais precioso, né, desse planeta. Bem material. A água sacia, a água limpa, a água purifica o corpo. A água com unção, então, glória a Deus. É a água viva que limpa, purifica não só o corpo, mas a alma e também o espírito. Então a função da água, além de saciar a nossa sede, ela tem também o propósito de limpar, né? De purificar. E a água viva, ela limpa e purifica a alma e o espírito. Nós, como Deus, imitadores de Cristo, como diz a palavra, temos que usar o bem material mais importante sobre a face da terra, como Deus usa. Deus usa para gerar novas criaturas. Deus usa para nos mantermos vivos. A água é vida. Sem água não há vida. Não há vida material e nem espiritual. Então, o bem mais precioso a ser usado, nós temos que usar também. Usemos a água bendita de Deus com fé para purificar o nosso corpo. Mas não só purificar das contaminações materiais do nosso corpo, mas das contaminações espirituais do nosso corpo, dos males sobre o nosso corpo. A água é fundamental. É fundamental. E nós vamos, num ato de fé, nós oramos sobre a água. Nós vamos entregar a água. Você vai usar da maneira que bem lhe convier, mas use com fé, né? Use com fé o elemento mais importante, elemento material mais importante sobre a face da terra, sobre a sua vida, nesse propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus?